Olá, você que participa desses nossos estudos da doutrina espírita. É muito bom estarmos juntos nesse aprendizado, que você possa, no seu dia a dia, estar aplicando esses ensinamentos no seu convívio diário. Nesse momento, nós nos elevamos em pensamento, convidando para que possamos juntos buscar em nossos pensamentos a presença de Deus, nosso Pai, agradecendo a Ele por todas as bênçãos que sempre nos dá, agradecendo a Jesus, nosso Mestre, nosso Irmão Maior, por todos os ensinamentos e pela ajuda que nós recebemos sempre do plano maior, através dos amigos espirituais e principalmente do nosso anjo guardião. Que tenhamos, Senhor, momentos de reflexão, de aprendizado. Agradecemos de coração por essa dádiva e convidamos a todos para iniciarmos mais um estudo da doutrina espírita. Que assim seja. Hoje estudaremos em o livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, denominado Bem-aventurados os pobres de espírito, os itens 1 a 6. E nós perguntamos: o que é preciso entender por pobres de espírito? Nós não devemos ver na expressão pobres de espírito uma indicação pejorativa. Ela é a correta designação daqueles que já têm consciência da necessidade de sua evolução espiritual, daqueles que já compreendem as leis divinas e pedem a Deus a ajuda necessária para cumpri-las. Os pobres de espírito são os humildes, que nunca mostram saber o que sabem e que nunca dizem ter o que têm. A modéstia é o sinal que lhe distingue, porque os verdadeiros sábios são os que sabem que não sabem. É por isso que a humildade é o cartão de ingresso no reino dos céus. As pessoas humildes são simples no falar, sinceros e francos no agir, não fazem ostentações de seu saber, nem fazem ostentações de santidade. Os humildes abominam os bajuladores e deles se compadecem. A humildade respeita o homem não pelos seus haveres, mas o respeita por suas virtudes. Pobres de espírito são os simples que agem corretamente e não os orgulhosos. Pobres de espírito são os bons que sabem amar a Deus e ao próximo, tanto quanto amam a si próprios. Dizendo que o reino dos céus é dos simples, Jesus entende que ninguém é nele admitido sem a simplicidade de coração e a humildade de espírito. O ignorante, ou seja, aquela pessoa sem conhecimento intelectual, mas que possui essas qualidades de simplicidade e humildade, será preferido ao sábio que acredita mais em si mesmo do que em Deus. Em todo caso, Jesus coloca a humildade na classe das virtudes que nos aproximam de Deus e coloca o orgulho entre os vícios que nos afastam de Deus. Isto por uma razão muito natural, a de que a humildade é um ato de submissão a Deus, enquanto que o orgulho é uma revolta contra Deus. Mais vale, portanto, para a nossa felicidade futura, ser pobre em espírito, no sentido do mundo,
e rico em qualidades morais. Vamos analisar a seguir 3 ensinamentos morais extraídos dos evangelhos de Mateus e de Lucas, os quais são a consequência do princípio da humildade que Jesus não cessa de colocar como condição essencial da felicidade prometida aos eleitos do Senhor. O primeiro é o Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos 1 a 5, que diz: Nessa ocasião, os discípulos aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram: Quem é o maior no reino dos céus? Ele chamou perto de si uma criança, colocou-a no meio deles e disse: Em verdade vos digo que se não vos converterdes e se não vos tornardes como as crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Aquele, portanto, que se tornar pequenino como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E aquele que receber uma criança como esta, por causa do meu nome, recebe a mim. Então, podemos entender claramente que a infância é o símbolo da pureza e da inocência. E para que sejamos grandes no reino dos céus, é preciso que nos esforcemos para nos tornarmos puros e inocentes como as crianças, ou seja, o período infantil, e que não tenhamos nenhuma pretensão à superioridade ou à infalibilidade. E Jesus, que era a inocência e a pureza suprema, toma o coração infantil, ou seja, os sentimentos da criança, como sua representação na terra. O segundo ensinamento sobre humildade se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículos 20 a 28. E nesse Evangelho, Mateus relata o pedido de Maria Salomé, que era uma discípula de Jesus e que viveu no século I, mãe de 2 dos apóstolos, Tiago o maior e João o evangelista. E ela foi esposa de Zebedeu. E Mateus relata dessa maneira: Então a mãe dos filhos de Zebedeu, juntamente com seus filhos, dirigiu-se a ele, prostrando-se, para lhe fazer um pedido. Ele perguntou: Que queres? Ao que ela respondeu: Dize que esses meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda no teu reino. Jesus respondendo disse: Não sabeis o que pedis. Podeis beber o cálice que hei de beber? E os 2 apóstolos responderam: Podemos. Então Jesus lhes disse: Sim, bebereis de meu cálice. Todavia, sentar-se à minha direita e à minha esquerda não cabe a mim concedê-lo, mas é para aqueles aos quais meu Pai o destinou. Então, claramente aqui Jesus nos está dizendo que todos aqueles que aspiram ou desejam um lugar para o qual ainda não estão preparados, demonstram orgulho, embora se sintam com a coragem necessária para suportar os riscos que a conquista da posição acarreta. Mesmo que os filhos de Zebedeu bebessem o cálice do Mestre, ainda assim não teriam assento ao lado de Jesus, porque não estavam à altura da evolução espiritual do Mestre. Jesus, ao responder-lhes que os lugares à sua direita ou à sua esquerda dependiam da vontade de Deus, quis dizer-lhes que esses lugares não se davam a qualquer um, mas unicamente aos que tinham se tornado dignos de ocupá-lo. E continua
o Evangelho. Ouvindo isso, os outros 10 apóstolos ficaram indignados com os 2 irmãos. Mas Jesus, chamando-os, disse: Sabeis que os governadores das nações as dominam, e os grandes as tiranizam. Entre vós não deverá ser assim. Ao contrário, aquele que quiser ser grande entre vós, seja aquele que serve, e o que quiser ser o primeiro dentre vós, seja o vosso servo. Desse modo, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida como resgate por muitos. Esses 2 versículos explicam claramente a resposta que Jesus dá aos filhos de Zebedeu. Ou seja, a humildade, a solidariedade. E nós entendemos que quanto mais elevada é a situação de um espírito na hierarquia espiritual, tantos maiores são os seus deveres. E mais extensa ainda a sua responsabilidade. Os altos postos espirituais requisitam de quem os ocupa extrema dedicação aos irmãos menores, os quais estão sob sua assistência direta. Os espíritos elevados renunciam a serem servidos para servirem aos pequeninos que a misericórdia do Pai colocou sob a proteção e a tutela deles. E o exemplo mais claro disso é justamente Jesus. É o exemplo que ele nos deixa, pois que sua vida é um contínuo devotamento ao próximo. Jesus chegou a renunciar à própria personalidade e, por fim, deu a própria vida para a remissão até daqueles que o levaram ao suplício da cruz. O terceiro ensinamento está contido no Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículos 7 a 11, que diz assim: Jesus entrou num dia de sábado em casa de um dos principais fariseus para tomar sua refeição. E os que lá estavam observaram-no. E notando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, ele lhes propôs esta parábola e lhes disse: Quando fordes convidados a qualquer boda, não tomeis o primeiro lugar, preocupando-se se não se encontra entre os convidados pessoa mais considerável que vós, para que aquele que vos convidou não venha a dizer: dai vosso lugar a este, e para que então não sejas obrigado a permanecer com vergonha no último lugar. Mas quando fordes convidados, ponde-vos no último lugar, a fim de que, quando aquele que vos convidou tiver chegado, diga: meu amigo, venha mais para cima. Então isso será motivo de glória perante os que estiverem à mesa convosco. Pois quem quer que se eleve será rebaixado, e quem quer que se rebaixe será elevado. Essas passagens relatadas pelos evangelistas nos trazem as verdades relatadas por Jesus, alertando-nos quanto à necessidade de corrigirmos o nosso proceder como seres humanos. E a doutrina espírita vem sancionar a teoria pelo exemplo, mostrando-nos grandes no mundo dos espíritos os que eram pequenos na terra, e muitas vezes bem pequenos os que eram na terra os maiores e os mais poderosos. É que os primeiros, os humildes, levam ao desencarnar a única coisa que faz a verdadeira grandeza no céu e que não se perde, ou seja, as virtudes, enquanto que os outros, os orgulhosos, têm de deixar o que fazia sua grandeza na terra e que não se leva, ou seja,
as fortunas, os títulos, a glória, a linhagem. Não tendo nenhuma outra coisa, eles chegam ao outro mundo totalmente desprovidos, como náufragos que perderam tudo, até as suas vestes. Só conservam orgulho que torna sua nova posição mais humilhante, pois veem acima deles, resplandecentes de glória, aqueles que espezinharam na terra. Portanto, é tolice alguém se orgulhar dos bens materiais que possui, e cuja perda pelo desencarne o poderá humilhar. É sabedoria praticar boas ações, ser humilde de coração, manso, compassivo, fraterno, não se engrandecer pelo bem que possui na terra, nem pelos seus talentos, a fim de não sofrer decepções ao passar para o plano espiritual. E o Espiritismo nos mostra outra aplicação desse princípio nas encarnações sucessivas, em que os mais elevados de uma existência são rebaixados ao último lugar em uma existência seguinte, se deixarem dominar pelo orgulho e pela ambição. Não procureis, pois, o primeiro lugar na terra, nem procureis pôr-vos acima dos outros, senão quereis ser obrigados a descer. Procurai, ao contrário, o mais humilde e o mais modesto, pois Deus saberá dar-vos um lugar mais elevado no céu, se o merecerdes. Finalizamos aqui nosso estudo de hoje e convidamos-los para a nossa prece de encerramento. Oração nossa, ditada pelo Espírito Emmanuel. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja a quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar considerações, a dar o melhor de nós além da execução do próprio dever sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas dificuldades. Ajuda-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela de cumprir teus desígnios onde e como queiras, hoje, agora e sempre.